vamos em frente, que a gente já tem mais um painel para cumprir a nossa agenda aqui antes do almoço, um painel muito interessante, muito bacana, que é um painel sobre comunicação e transformação social. Eu já vou, para a gente não perder tempo, já vou apresentar aqui os participantes, e já vou chamando ao palco aqui também, por favor, o Cleiton dos Santos, que é diretor de comunicação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Paulo Pimenta, que é coordenador de assuntos legislativos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, o Fabrício da Mota Alves, presidente do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e para mediar esse painel, o diretor-presidente da Ágil Comunicação, o Adrísio Câmara. Muito obrigado. Adrísio, deixa eu pedir, só para inverter, só para a gente seguir aqui a ordem do nosso painel. Ótimo, obrigado. Adrísio, por favor, a condução é sua, a gente tem 1 hora de painel, aí pedir para todo mundo observar um pouquinho do tempo aí para ajudar. Acho que como comunicadores a gente sabe cuidar disso também. Bom painel para todos. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar o Grupo Otimista por esses fóruns sendo realizados no Ceará, em São Paulo, em Brasília. O Otimista Brasil sendo colocado realmente para o Brasil e discutindo temas tão relevantes como desenvolvimento econômico, sustentabilidade, comunicação, que é o nosso negócio. E é importante para a gente debater sobre isso. Então, vamos começar falando aqui. Eu acho que a gente tem que falar, tem vários temas da comunicação que é novidade que a gente tem que falar. TV 3.0 a gente não pode deixar de falar. Está começando em teste agora já em São Paulo. E eu acho que quem poderia falar 3.0? Você, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, está correto. Prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, esse espaço de diálogo. Eu venho aqui com um chapéu de presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Obviamente que eu não sou do Conselho Diretor, que teria muito mais propriedade para tratar de assuntos regulatórios dessa natureza, mas a gente acompanha muito de perto todo o trabalho que o Conselho Consultivo vem realizando junto à sociedade, junto ao setor regulado. E penso que o ponto central desse painel, que aborda a questão da comunicação, ela tem uma conexão muito íntima com as novas tecnologias e o futuro, e o que se deseja para o país. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala, obviamente, em dimensionamento da informação. E isso depende de uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura efetivamente universalizada, com uma visão de metas sociais que devem ser cumpridas tanto pelo Estado como também pelo setor que provê o serviço, que provê o acesso. Isso desde a camada da infraestrutura até mesmo a camada de utilização do usuário das telecomunicações. E aí eu me refiro não somente ao cidadão, que é o consumidor final, mas também os grandes usuários, que são as empresas que se valem, e os órgãos públicos também, que se valem da camada de infraestrutura para promover e dar efetividade a esse que é um direito fundamental. A comunicação é um direito fundamental e, dentro do espectro da telecomunicação, você tem um vetor muito importante, que é o cumprimento de finalidades e políticas públicas efetivamente adequadas. A TV 3.0, assim como outras iniciativas, ela vem dentro de uma nova fase, uma nova perspectiva de democratização de acesso à informação. Então, ela busca trazer uma dinâmica muito mais relevante, muito mais moderna, de promoção de conteúdo e capacidade de entrega dentro desse espectro, que é o espectro da comunicação, tanto social, institucional, de órgãos públicos, como até mesmo dos setores. E, bom, estamos num ambiente de democracia digital, o governo é digital, então a televisão precisa estar dentro também desse aspecto. E apesar da internet ter ocupado um espaço muito importante,
na dimensão da comunicação e das telecomunicações, nós ainda temos um setor igualmente relevante que não diminuiu nem perdeu sua capacidade de aderência e engajamento, que é justamente a radiodifusão e até mesmo, em alguns graus, as telecomunicações de uma maneira tradicional. Obviamente que há desafios a serem enfrentados, as próprias operadoras de telecomunicação elas estão se reinventando, as provedoras de radiodifusão estão se reinventando, mas nós estamos conseguindo uma boa aderência e uma boa capacidade. E dentro desse aspecto, os grandes usuários são, de fato, aqueles que estão promovendo essa dinâmica de transformação. O poder público, que talvez tenha demorado um pouco para aderir às novidades tecnológicas, muito embora sempre tenha sido um grande usuário da infraestrutura tradicional e até mesmo a infraestrutura analógica, se tornou hoje um dos grandes vetores de propagação de informação dentro desse espectro. Então, você tem hoje não somente a oferta de serviços digitais, por sinal, estamos na iminência do encerramento de um prazo muito importante, que a todo ano nós somos convidados a cumprir, que é o da entrega da declaração do imposto de renda. Eu me recordo dos tempos em que nós entregávamos no disquete, e tinha um momento anterior que era no papel, era o relatório que o contador fazia todo um trabalho, e daí evoluímos para outros meios, chegamos ao ponto de viver a época da entrega do imposto de renda através de uma comunicação mais arcaica, mas hoje ela é totalmente digitalizada, eu sequer tenho conhecimento, talvez haja, mas sequer tenho conhecimento de possibilidade de entrega física como primeira opção, ou seja, a digitalização é plena e absoluta. Quando você converte serviços para esse nível de capacidade tecnológica, você tem que assegurar acesso. De nada adianta eu implementar a tecnologia se eu não dou condições de acesso. Quando eu dou condições de acesso, a gente fala muito sobre a camada de usuário, a camada lógica, do serviço que navega numa camada acima da infraestrutura. Mas a infraestrutura é tão relevante quanto. Se eu não tenho inclusão digital, como é que eu posso ter um cidadão que exerça a plenitude da cidadania? Se eu não tenho, se as campanhas eleitorais hoje, se a democracia ela é realizada através dessa camada acima da infraestrutura, eu preciso garantir a infraestrutura adequada, homogênea e universal. Então, sem esses elementos, a gente não tem essas condições. Tudo isso no momento, que eu vou deixar aqui para os próximos painelistas, e que nós estamos começando a flertar com um nível de transformação revolucionária, que é a inteligência artificial. O que isso vai significar para o ambiente social? O que isso significa em termos de comunicação? Esse momento de desinformação que os colegas aqui vão abordar é um momento em que o convite à reflexão é profundo, porque nós temos agora uma condição de ter que duvidar de tudo que chega para a gente. Nós já estamos vivendo essa realidade. Até então, nós duvidávamos do texto que circula. Hoje, e passamos a duvidar do áudio que circula. Hoje nós não temos condição mais de assegurar a integridade da informação que trafega por videocomunicação e até mesmo em tempo real. Temos casos aí já relatados de fraudes que foram realizadas em tempo real em função de um uso de inteligência artificial mascarando pessoas que não estavam ali de fato e que foram, enfim, utilizadas, a sua imagem foi utilizada. E quanto mais nos expomos, quanto mais utilizamos essas redes de comunicação, mais instrumentos nós oferecemos para os malfeitores fazerem um mau uso dessa tecnologia. Então, esperamos realmente que esse debate e esse diálogo, inclusive que o Fórum Otimista aqui promove, seja um ambiente de reflexão e um ambiente de proposta para se enfrentar essa que é uma nova realidade que enfrenta, inclusive, de forma transversal, gerações que são cada vez mais suscetíveis a essas novas tecnologias. Muito obrigado. Pegando a deixa do Fabrício, vamos para o Paulo Pimenta agora. Como, Paulo Pimenta, a Anatel está vendo a legislação, as fake news, como vai trabalhar esses problemas que nós estamos enfrentando já hoje com fake news e a legislação, como pode cuidar desse assunto, que é um assunto hoje que está mexendo com todo mundo, inclusive com prejuízo financeiro, com problema de assédios, com problemas sérios, criminais, inclusive. Muito boa tarde a todas e todos aqui.
Muito obrigado pelo convite. A ABERT fica muito feliz. A ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a gente está aí há mais de 60 anos defendendo 3 pilares, né? O fortalecimento da radiodifusão, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E hoje nós temos mais de 3.000 emissoras de rádio e TV associadas, espalhadas em todas as regiões do país, com uma missão muito clara, que é garantir a comunicação como um instrumento de pluralidade e também de cidadania, né? Quando chegou o tema desse painel para a gente poder participar, logo a gente pensou nessa questão da transformação social e qual seria uma transformação social importante hoje para a comunidade e para a população brasileira. E a gente chegou à conclusão que pessoas melhor informadas é uma das transformações sociais mais relevantes e mais importantes para esse momento. Tem uma avalanche, né, de conteúdos na internet, nas plataformas digitais, e a gente vê esse fenômeno como uma forma bastante perigosa de chegar até as pessoas, né? Uma desinformação que a gente pode considerar até em escala industrial. Então, como o Fabrício aqui acabou de falar, né, isso acaba pegando toda a população, e é justamente aí que entra o papel do jornalismo profissional. A gente precisa ressaltar a importância de uma mídia de qualidade, de profissionais qualificados e também com credibilidade. Hoje, só informar já não basta, né? O jornalista e o trabalho da imprensa também passa por verificar, por checar, por validar as informações, e aí a gente acaba entrando num tempo onde o jornalista não apenas relata o que aconteceu, ele acaba garantindo o que é verdade. O que vem das redes sociais, o que vem das plataformas. É muito comum que a gente receba alguma notícia pelo celular ou veja ali em algum aplicativo que a gente tem e logo na sequência a gente ligue a televisão ou o rádio para conferir se é verdade ou não. Então, por mais que as informações estejam todas ali na palma da nossa mão, a gente ainda precisa desses veículos com credibilidade para a gente poder confiar. E aí por isso que eu digo que o jornalismo tem esse papel de evolução social. E eu faço questão aqui de usar esse termo de evolução social, porque não se trata só de mudar as estruturas, mas de evoluir na forma como a gente lida com a narrativa, de evoluir na forma como a gente lida com a verdade, de evoluir na forma como a gente lida com os dados que estão todos postos por aí. Nesse cenário, o jornalismo sério, ético, ele faz bastante diferença, né? E aí vem uma consequência, que é onde não tem informação, não tem cidadania, onde não tem cidadania também não tem democracia, e aí a gente vê um deserto midiático por aí, né? A gente acaba passando por lugares onde não existem informações, não chegam informações confiáveis. A gente pensa nisso nas populações mais distantes, que moram em outras regiões mais remotas, então a gente percebe essa dificuldade e esse problema. O que a gente acaba percebendo também, aqui já falando um pouco da ABERT também, é sobre a importância das afiliadas, da gente ter essa integração nacional e integração regional, né, que a gente faz. As emissoras afiliadas, elas acabam tendo que cumprir um papel ali, mostrando as questões do distrito, do município, da região, mas também fazem esse elo com o restante do Brasil, que é bastante importante isso. Eu trago aqui 2 exemplos para a gente mostrar sobre a força da radiodifusão ainda, um exemplo bastante recente, que foi na novela Vale Tudo, ainda nesse mês, onde em um episódio foi falado sobre pensão alimentícia, e nos 2 dias seguintes, as defensorias públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo tiveram um aumento expressivo no número de contatos e no número de pedidos para entenderem o que estava acontecendo. E a gente também pode puxar isso pelo rádio, como eu havia falado aqui sobre as comunidades remotas. Na rede amazônica, por exemplo, o alcance dela na região norte do país, chegando ao encontro da população ribeirinha, ao encontro da população indígena, das comunidades tradicionais, o rádio é a voz que chega para essas pessoas. Então, a gente tem esse grande problema a enfrentar sobre como é que a pessoa vai lidar com isso, né? O problema das plataformas digitais, o que busca? Busca engajamento? Tem algum compromisso com a verdade? A pessoa pode ser responsabilizada por isso? Não pode? Acaba se tornando até uma competição desigual, porque a radiodifusão e os veículos com credibilidade realmente precisam passar por todos esses assuntos e cumprir todas essas regras. E aí, enfim, só para a gente já indo para o final aqui da minha fala,
eu queria dizer sobre como a radiodifusão ainda continua mobilizando. Eu trouxe esses 2 exemplos, e a radiodifusão ainda é um formador de opinião muito grande aqui no nosso país, né? A gente vê o crescimento das plataformas, a gente vê o crescimento da internet, mas não se pode desconsiderar de forma alguma nem o alcance do rádio, tampouco o alcance da televisão como um todo. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para a gente sobre essa importância da conexão nacional e da conexão regional que a gente tem, mas também sobre manter esse olhar para o Brasil, né, sem perder o vínculo com as pessoas, essa diversidade de sotaque que a gente tem, colocar uma comunicação ainda maior e uma comunicação nacional, e trazendo também esse papel de lutar contra a desinformação. A radiodifusão chega a mais de 90% dos lares no Brasil. É bastante coisa num país com dimensões continentais como o nosso. Ter algum veículo que chega a 90% dos lares é muito importante para que a informação também chegue na ponta, e uma informação, como eu disse aqui, checada, uma informação verificada, uma informação que tem esse compromisso com a verdade. Então, se a gente quer mesmo essa transformação social, a gente precisa passar pela valorização da imprensa brasileira, dos veículos brasileiros. A transformação social, como é o título desse painel aqui, começa pela informação, mas a evolução social começa pela confiança. E isso a gente sabe que os brasileiros têm nos nossos veículos, e que, apesar de tudo que circula por aí, é na televisão e no rádio, principalmente no jornal impresso, nos outros tipos de mídia com credibilidade, que a gente vai encontrar as informações verdadeiras e esse combate à desinformação. Pegando o seu gancho, Paulo, como vocês veem a comunicação regional? O Brasil é um país continental, o Ceará fala de um jeito, a Bahia fala de outro, o Rio Grande do Sul de outro. Qual é a preocupação da ABERT em relação a essa comunicação regional? Em todos os sentidos, no entretenimento, no jornalismo, no amplo mesmo. Sim, eu acho que cada vez mais a gente tem uma comunicação mais plural. De fato, as nossas afiliadas, né, as emissoras afiliadas às nossas grandes redes, já cumprem esse papel de uma forma muito interessante. O que a gente tem em relação a isso é cada vez mais trocas, né? A gente vê alguns programas muito regionais também que ganham repercussão nacional, e que isso a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre as regiões dali. A gente vê o papel inverso também, hoje muito explorado em programas específicos e também em programas da rede, onde a gente consegue perceber essa valorização da cultura regional ali, das informações, do que se tem passado em um local ou no outro, e no rádio não é diferente, né? O rádio muito mais. A gente, às vezes, no Centro-Sul tem uma ideia de rádio só das grandes redes de rádio, né? Do que se passa em São Paulo, do que se passa aqui em Brasília, mas a gente se esquece que lá no interior do Nordeste, no interior de Minas Gerais também, tem uma rádio que é formada pelo pai e pelo filho, que chega de noite, eles trancam lá a salinha, deixa rodando e no outro dia volta lá. Então, que são rádios também importantes. E aí a gente passa por tudo, né? A gente passa pela questão da valorização da publicidade, de como é importante chegarem esses meios para as rádios, para as TVs também, locais, mas a ABERT, que tem as associadas também regionais, né? Então a gente tem uma associação de rádio e televisão do Ceará, tem de Minas Gerais, de São Paulo, então uma em cada estado, a gente também consegue cumprir esse papel e ficar firme ali nessa defesa e apoio ao que está sendo feito pelos nossos estados e municípios. Obrigado. Cleiton, como é que você vê os desafios da comunicação legislativa e o engajamento da população? Como você enxerga o desafio da comunicação do legislativo? Bom, boa tarde a todas e todas, né? Para a gente é meio complicado falar nesse sentido, porque nós somos uma Câmara Legislativa, 24 deputados, que fazem legislação para isso. Então, nós temos desafios muito fortes, muito grandes, de levar toda essa informação de uma maneira coerente, institucional, para a ponta. Eu preparei uma apresentação que vai dar para traduzir o que nós fazemos na Câmara e como nós vemos isso, a transformação social, né? A comunicação para a transformação social. Vamos apresentar? Acho que o pessoal... Eu vou para cá que eu vou falar, né? Pessoal, então, a gente começa com essa questão nossa da Câmara,
é muito mais pela transformação social, né? Eu vou apresentar um pouco o que é o dever, né, para a gente da Câmara, dever com a população, qual é? Informar o cidadão, mostrar como o trabalho do Legislativo Distrital impacta na vida do cidadão, amplificar vozes, tornar temas urgentes, visíveis e promover cidadania. Esse é o papel da DICOM, da Diretoria de Comunicação, né? Nós temos essa integração de entendimento que ela não é só, não executamos só peças publicitárias ou campanhas. Nós temos outros eixos, é uma política de comunicação completa, que passa pelo impacto social, engajamento real, alinhamento estratégico e clareza institucional. A nossa estrutura hoje temos a Agência de Notícias, a TV Câmara Distrital, publicidade institucional, relações com a imprensa e redes sociais. Lembrando que nós temos também, a nossa, hoje em dia, TV e rádio distrital, né? Mas ainda temos a questão de implantação da rádio, que é uma peça importante também para chegar na ponta. Os objetivos, né? Sempre nisso, a transparência, a participação e transformação social, com propósito. Preparamos aqui um eixo de transformação, né? Alguns exemplos. Campanhas de impacto que abordam temas sensíveis com responsabilidade e profundidade. Bom, tivemos essas campanhas, o que nós percebemos é uma mudança de comportamento, né? Promove reflexões das novas atitudes da população, engajamento social, incentivam a participação ativa da comunidade. Uma das campanhas que nós iniciamos em 2003, e ela percebe, ela fica, né, ela está constante, é a questão contra o machismo, né, da violência contra as mulheres. Nós temos entendimento na Câmara, todos os deputados, isso é unânime, que temos que combater o machismo, né? E uma dessas questões da comunicação, de como a gente pode levar isso para a população, para que ela entenda essa mudança. Então, nós mudamos um pouco o foco da campanha, que era o quê? Trazer, né, o homem para o centro do debate, né, para quem promove, de quem está ali mesmo, né, no dia a dia. Porque é muito complicado você estar em rodas e as pessoas sabem que é um machismo, sabem que é uma violência, mas não debatem, não falam, né, perpetuam a brincadeira com alguma coisa. Então, isso nós estamos até... É uma linha muito forte que a gente tem na atuação, que é a promoção da defesa, né, da mulher contra o machismo. Para você ter ideia, essa campanha, o índice de aprovação dela é de 92%. Isso é o recall da campanha já. Então, isso é muito bom, e a gente está constante com ela. Um outro exemplo, e é uma questão mais institucional, nós pedimos para uma elaboração de uma campanha que traduzisse o que é o Poder Legislativo aqui no Distrito Federal, né, o que ele faz, que são todas as bandeiras. Né, ela está em todas as bandeiras, ela representa todos. E, por último, uma campanha que nós trouxemos aqui é do abuso não. Essa teve um impacto social percebido de 99% da população. Ela é bem impactante, foi uma campanha que você mexe em algumas coisas muito fortes. E aí fizemos uns lançamentos com instalação de uma máquina de urso em shopping, né, que aí a gente conseguiu realmente traduzir, fazer com que as pessoas pensassem no que acontece no dia a dia, né? Exatamente. Mas eu vou passar os vídeos das três e eu vou falar. É isso, seja a voz de quem não sabe como falar, né? Então, a gente tem que saber levar isso, porque a maioria das coisas, a violência está dentro de casa, né? Então, como a criança fala, como você percebe, como nós vamos perceber isso e ajudar isso. Outra marca importante da nossa gestão lá foi criar o Conecta CLDF, né? Comunicação em 360 graus. É um tema central hoje para a gente, né? Que ela começou o Conecta, a inovação como tema central, comunicação com foco no cidadão e comunicação pública em sua essência. Essa discussão que colocou da TV 3.0, um dos eixos que nós colocamos no Conecta era discutir qual é o papel da TV pública, de uma TV pública nossa, de um canal público. Qual é o nosso papel? Nós estamos chegando onde queremos, hoje ela chega na ponta, né? Porque tu falou uma coisa que é real. A questão do rádio, muitas vezes, é o filho e o pai numa rádio comunitária, alguma coisa, mas eles estão levando informação ali. Então, o Conecta, ele nasce para isso, para a gente discutir isso. Né? Qual é o nosso papel enquanto TV, enquanto uma rádio, enquanto comunicação pública institucional? Apoiar essas TVs, abrir espaço para eles, né? Fazer tudo. Isso é importante demais. Nós tivemos uma percepção imensa disso, que nós temos que também mudar uma mudança de rota.
né, com essas questões de conteúdo e tudo mais. Bom, o futuro nós pensamos depois do Conecta é exatamente isso, a integração. Né? Hoje nós estamos passando por um processo de integração da equipe, construir uma nova redação integrada e redesenhando o fluxo de trabalho. Porque, como estava, não tinha uma pauta única. Eu tinha TV, eu tenho agência, não conversam, não tem um alinhamento. Então, hoje a gente está integrando tudo. O nome também, na questão das redes sociais, uma aposta do portal, redes sociais, está em todas as plataformas, com linguagens diferentes, onde você possa pegar diferentes públicos. Né? Pela percepção pública, qual a importância da CLDF para você? Nós pegamos as últimas campanhas, né, que a gente começou a adotar uma linha bem mais institucional e tentando fazer essa transformação social, é perceptível nas nossas pesquisas, onde nós vemos aí que nós saímos de... Hoje estamos com 84, acho que é isso, %. Então, estamos 79, a linha de negativa desce e a de aprovação da Câmara com a imagem dela sobe. Hoje, o melhor cenário dos últimos anos é o melhor cenário que ela tem. Isso tudo é fruto de uma comunicação diferenciada, integrada. Bom, comunicação e transformação social, né? A comunicação é feita para transformar com estratégia de sensibilidade e propósito. O que eu vou pedir aqui, para passar na ordem dos vídeos, o vídeo 1, que é a campanha machismo. Para evitarmos mais casos de feminicídio, é fundamental que aconteça uma mudança cultural que passe pelo combate ao machismo, nas rodas de conversas entre amigos, na educação dos filhos e nas orientações aos familiares. E se você souber de algum caso de violência, denuncie. Ligue 180. Faça a sua parte para evitar que mais tragédias aconteçam. Seja um homem que combate o machismo e a violência contra a mulher. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse, nós tentamos dar um ar, mudando um pouco o que vinha sendo feito já por campanhas, pela publicidade toda. Era tentar trazer, primeiro, tirar aquela imagem da mulher machucada, ou alguma coisa ali, mas trazer também um debate para o homem. Para que o homem, exemplo, nas rodas de conversa, onde for, debatam isso e você forme isso, comece a tirar, que é uma cultura machista. Né? Entre o próprio homem, as rodas, ninguém quer conversar sobre machista, você é machista, não tem que, eu acho que tem que apontar o dedo e isso tem uma mudança social. Né? Por favor, o vídeo 2. Não somos os mesmos. Cada um tem seu jeito, sua visão de mundo, sua voz. Mas sempre temos algo em comum. E quando nos reconhecemos no outro, ganhamos força, ganhamos volume. E assim somos muitos. Muitas bandeiras, cada uma do seu jeito, com sua visão e sua voz, que se encontram na Câmara Distrital com algo em comum. Querem o melhor para o Distrito Federal. O avanço que eu quero pra mim é pra todo mundo. A melhoria que vem de você, eu quero viver junto. É lugar de todos aqui, o povo na liderança. Por cada um, por todos nós, a CLDF trabalha e avança. Por cada um, por todos nós. CLDF, por cada um, por todos nós. Esse já é um vídeo muito mais que muda um pouco o padrão, que eu pedi assim, olha, foi com muito carinho desenvolvido, até para uma empresa que hoje nos atende, a agência, né, a IBM, é do Ceará, né, também, bem otimista. Tem um DNA bom, né? Compraram a ideia legal, nos atendem muito bem as três. Então, coloquei primeiro da AV, que nos atende, trouxe a questão das bandeiras, que é uma questão muito institucional nossa, pega todas as bandeiras, muito bem produzido, e era para isso, era para jogar para cima. Era porque ali a Câmara é para todos, né? Para todos, para todo mundo ali. E o terceiro vídeo, por favor.
como a gente colocou, né, é uma campanha, principalmente abuso não, ela é muito forte, porque são crianças e sabemos que mais 70% dos casos acontecem dentro de casa. Como a questão da mulher, machismo também é uma questão que acontece, a violência doméstica é muito grande, né, dentro de casa, né, em todos os ambientes, mas tem muita coisa ainda de você se curar. Dentro do Congresso, né? Também podemos citar, né, agora o que aconteceu, mas não deixa de ser um machismo, por machismo é uma violência contra a mulher, né, a representação dela, onde as mulheres querem estar. Isso incomoda muita gente, incomoda muito o homem também, que não vê essa representação como algo positivo. Então, nós lutamos para isso. A Câmara tem esse papel. Por mais que nós tenhamos ali 24 parlamentares, com vários partidos, várias ideologias, direita, extrema-direita, seja o que for, extrema-esquerda, mas o papel da Câmara ainda é traduzir isso para a população, né? A gente tem que transformar esse conjunto de pares ali em uma única mensagem para a população. Então, é um dever muito grande. Nós temos uma TV, temos a questão de uma rádio, e a importância que se tem de como levar, né, a comunicação para a ponta. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, atual, é isso, levar para a ponta. Porque cada parlamentar, ele já está na ponta, eles estão lá, mas a instituição tem que estar forte. Ela forte, é ele forte, né? Porque eles votam, fiscalizam, mas nós precisamos estar na ponta. E são através de também campanhas nesse formato que você consegue traduzir isso tudo e dizer para a população, estamos aqui, né? Estamos na ponta. Isso foi uma mudança interna nossa, muito voltada agora no último concurso, com a nomeação de quadros muito técnicos, muito bons, que conseguimos ter a qualidade de materiais que estamos tendo hoje. Então, investimento em qualificação e investimento em servidores tem que ser constante, né, e tem que ser muito valorizado. Então, essa é a nossa... É o que fazemos, né? Então, nesse sentido, uma comunicação pública, mas com uma transformação social, nós temos que estar na ponta e transformando, mudando algo. É um desafio grande. Eu vejo a questão, falou da TV 3.0. Nós participamos da questão de discussão, junto com a BERJ, uma questão ali para ver qual o futuro até do aplicativo, né? Como nós vamos estar junto, inserido nisso. Então, nós participamos, estamos constantemente participando disso, para ter essa... Está na ponta, né? Tem que estar discutindo novas linguagens, novas tendências. Nós não podemos parar. É verdade, é verdade. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Eu queria só, primeiramente, parabenizar esse trabalho que a Câmara Legislativa aqui realiza, realmente é um trabalho de ponta. E eu tive o privilégio de dar uma palestra na Câmara sobre essa temática de violência digital contra a mulher. Eu vejo como a Câmara Legislativa do DF é engajada nesse tema. Então, a abordagem aqui que foi colocada é uma abordagem muito pertinente, muito oportuna, e dentro desse escopo de comunicação institucional, eu acho que é isso. Sigam nesse caminho que ele vai muito bem. Só complementar o que tu disse, estamos agora na 6ª Semana da Mulher agora, né? Então, começou ontem o evento, nós estamos até sexta ali, discutindo justamente isso, toda a Semana da Mulher, novamente. Então, ele não para. Ele já é o 3º evento no ano, entre palestras, entre tudo isso, desenvolvendo isso. Você tem que discutir isso, né? Essa primeira etapa que vocês viram aqui da violência contra a mulher é o primeiro. Nós estamos na 4ª campanha. Na 4ª, usando essa silhueta toda, eu pedi para inserir outra coisa. Porque fica assim, ele começou a dizer, não vai usar uma roupa curta, não vai usar tal roupa. Uma outra violência também tem. Ele começou exigindo as senhas das minhas redes sociais. Porque começa nesse ponto. Ele começa ali, né, o machismo, a violência já começa ali. E é traduzir isso, porque tem muitos conceitos que a gente tem que vêm né, ditado popular, que vem aquelas coisas, mas a gente tem que trazer hoje para o atual, para que a juventude entenda também, para que as pessoas que estão ali entendam o que está acontecendo. Então, trazer essa linguagem é muito importante, a gente começar a adaptá-la ao momento, para que você alcance o máximo de pessoas, porque fica natural, começa a naturalizar tudo, né? As pessoas foram criadas na outra geração achando isso extremamente natural, né? Então tem que mudar essa linguagem a partir dos órgãos públicos, dos veículos de comunicação, de traduzir o que é o atual hoje.
e respeito às pessoas, aí vai a tudo, né? Bom, queria parabenizar o Grupo Otimista, através do Adriano e de sua equipe, por promover esses fóruns Brasil afora, se Deus quiser, em outros estados também. E parabenizar a todos. Parabéns à Câmara Legislativa do GDF, parabéns ao seu trabalho na ABERT, parabéns ao seu trabalho na Anatel. E vamos em frente. A comunicação tem um poder muito forte. E tem especialmente, eu sou apaixonado pelo rádio. Vou fazer um programa de rádio. Pode contar comigo, já trabalhamos nisso. Olha, quero agradecer muito pela participação de cada um de vocês, Cleiton, Paulo, Fabrício, Adrísio, muito obrigado por estar aqui com a gente, por contribuir tanto para esse debate que a gente leva aqui no Grupo Otimista, nesse fórum de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer uma foto aqui na frente, aqui, por favor. Adriano, sim.